mesmo, tá? Para mim não tem problema nenhum. Porque a gente tem aquele costume, reverência à palavra, né? Aí a gente levanta, lê, senta, dá sono, mexe no telefone, conversa. Então não adiantou nada a reverência em ficar de pé. Capítulo 14, verso de número 9. Eu quero ler o versículo 7, do 7 ao 9. Amém? Diz assim: porque há esperança. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Verso 8: se envelhecer a sua raiz na terra, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas voltará a brotar. Amém? Queridos, nós conhecemos esse versículo do livro de Jó, e nós sabemos um pouco da trajetória de Jó, porque louvores contam essa história, e de fato é uma história que, na nossa visão, Jó não deveria ter sofrido tanto, porque o texto destaca que Jó é alguém que se preocupa com a sua vida, primeiro, espiritual. O texto diz que os seus filhos são os filhos que gostam de festa. Só que Jó é alguém que gosta do altar. Alguém na sua casa, alguém na sua família tem que ser a coluna. Glória a Deus, é verdade. E o texto diz que todo final da tarde Jó ia para o altar. Também pela manhã. A gente percebe que Jó é alguém que gosta tanto do altar que ele não vai ao altar somente uma vez no dia. Jó vai 2 e, se bobear, até 3 vezes. Quem tem uma vida de oração, quando ora de manhã, ora de tarde, e quando senta para fazer alguma coisa, vem na mente: será que tu orou hoje? Meu Deus. Aí você fala: em via das dúvidas, eu vou orar de novo. Jó é alguém que gosta do altar. E a gente sabe Glória a Deus. que o nosso adversário não está nem um pouco preocupado com alguém da nossa casa que está afastado. Porque o texto diz que quando os filhos de Deus se reuniam, Satanás se apresentava. A gente também entende que Satanás, ele não guerreia lá fora. Ele guerreia. É por isso que tem irmãos que dizem: fica ligado, seja vigilante no culto, não conversa, porque estamos em um campo de batalha. E quem por algum momento se desligar, sai ferido, sai setado, e no dia seguinte não quer voltar ao culto, porque pensa que a palavra foi uma palavra direcionada, o culto foi um culto pesado. E cá entre nós não existe culto pesado. Existem pessoas que vêm ao culto pesada. Porque o culto não começa aqui. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra em secreto com o teu Senhor. Culto não é lugar de se encher, é lugar de transbordar. Aonde que eu me encho? Em casa. É por isso que Davi, na presença de Deus, ele disse: unge a minha cabeça com óleo. Eu estou cheio, mas não quero ficar somente cheio. Eu quero Então a gente entende que quando os filhos de Deus se reúnem, Satanás se apresenta. Deus já sabe o propósito de Satanás em se apresentar ao meio do culto. E qual é? Ele rapidamente diz:
viste o meu servo Jó, Meu Deus. o culto está cheio, porém Satanás só bate o olho em um. E quem é esse um? O pilar da casa. Então o texto diz que ele está vendo porque ele é crente assim, vai no altar de manhã, vai no altar à tarde, é alguém que sacrifica, é alguém que jejua. Ele só faz tudo isso porque o Senhor cerca ele de bem. Toca em tudo que ele tem. Vamos ver se ele é crente fervoroso, se vai de manhã, se vai de tarde e se vai ao altar de noite. Deus diz: toca tudo que ele tem, porém poupa-lhe ele. Satanás rapidamente, rápida o quê? Sai do meio do culto. E o texto diz que ele toca nas ovelhas. E detalhe, o texto diz que vai cair fogo. Vai cair o quê? Fogo. Então nós temos que ter o espírito do discernimento, porque até Satanás sabe fazer cair fogo. Só que o fogo de Deus não é para matar. O fogo de Deus é para dar vida. Então cuidado com pessoas que dizemos, através dela o fogo caiu. Porque, como eu disse, até Satanás sabe fazer cair fogo. E qual é a diferença de quem serve a Satanás e quem serve a Deus? Cai fogo no culto. Quando o culto acaba, o fogo se apaga. Esse é de Satanás. E quem é de Deus? Acaba o culto, vai para casa pegando fogo, entra dentro de casa pegando fogo, de manhã levanta pegando fogo, sai para o trabalho pegando fogo, senta com quem não é cristão pegando fogo, sai do trabalho pegando fogo, entra dentro de casa pegando fogo. Deu uma hora do culto, a pessoa diz: o fogo está se apagando, eu vou buscar lenha para permanecer pegando. Então o texto diz que cai fogo, os filhos morrem, os servos morrem, tudo que já tinha financeiramente quebrou, a família quebrou. E nós sabemos que é difícil estarmos servindo a Deus enquanto a nossa casa está quebrada. Ficamos fragilizados. Só que o texto diz que Jó dá um grito que nem Satanás entendeu. E ele diz: nu saí, nu eu volto, mas sair do altar eu não saio. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Diga assim: Satanás está doido contigo. Ele tocou na casa, ele tocou no trabalho, tocou na saúde, e você se arrumou, colocou o melhor perfume e está aqui dentro da casa dando glória. Diga: por que tu não serve a Deus pelaquilo que Ele dá? Você serve a Deus pelaquilo que Ele é. Se quer tocar na casa, toque. Se quer tocar na saúde, toque. Se quer tocar no financeiro, toque. Mas sair da presença eu não saio. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás mais uma vez se apresenta no culto. Aí ele diz: está vendo aí? Só não blasfemou porque ainda tem saúde. Aí Deus disse: toca na saúde, mas poupa-lhe a vida. Já percebeu?
percebeu que por mais que Satanás nos cerque, arme cilada, a gente sempre saímos vivo, ferido, mas vivo, quebrada, mas viva, fraca, mas viva. Aí o texto diz que a sua esposa olhou para ele e diz: está tudo dando errado. Amaldiçoa quem? Então a gente também entende que ela não era. É como se fosse no dia de hoje o nosso familiar dizendo: antes de você ser crente, tu era, ninguém tirava onda com a tua cara, você não era boba, só foi virar crente que virou. Se eu sou você, eu saio. Aí Jó disse: tá doida? Ele deu, e ele mesmo, da minha boca não sai outra palavra: louvado seja. Tá pensando que eu vou voltar pro bar para beber cerveja? Tá pensando que eu vou voltar a fumar cigarro? Tá pensando que eu vou voltar a andar por outro caminho? Eu não sirvo a Deus pelaquilo que Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto diz que os amigos de Jó, quem? Olha isso. Os amigos, quando tinha festa, estava na festa. Quando tinha rodízio, quando Jó estava com 0 quilômetro, nem chama para dar uma carona. Quando Jó estava prosperando, os amigos é benção. Só que o negócio fechou. De rico foi a pobreza. Saúde perfeita foi acometido de lepra. Da cabeça aos pés. Aí os amigos disseram: Jó, tem algum problema contigo? Será que tu não pecou? Será que tu não parou de dar dízimo? Será que você não tem alguma coisa oculta? Quem era para incentivar, disse: sabe por que esse problema? Tem pecado na casa. Aí Jó fica porque quem é justo não precisa se justificar. Jó sabia que o que ele estava passando era Deus. Olha isso. Tem alguém quebrado no capítulo 14, observando uma árvore. E ele percebe que a árvore foi arrancada. Ela não caiu sozinha. Ele percebe que ela foi cortada. Não se cortou sozinha. Ele percebe que a raiz envelheceu. Não envelheceu sozinha. A terra apodreceu a raiz. Só que ele percebe que tronco caído está brotando. Quem já foi a pastora já foi 7 catiçais, e eu fui mais no céu aberto, e eu percebi que no meio do caminho tinha algumas árvores quebradas. De um lado da árvore estava podre, do outro lado estava verde. O que eu via de um lado era uma árvore sem vida, mas para quem vinha de lá, dizia: ainda tem vida, ainda tem esperança, ainda vai voltar a regar. Livro de Cantares de Salomão, ele diz: cadê a minha amada? O inverno já passou, as árvores estão brotando, as flores estão aparecendo, os pássaros estão cantando. Amada, o tempo de cantar chegou. Pega na mão do teu irmão, por gentileza.
fica tranquila. 2024 não deu para dar culto em ação de graça? Você vai dar em maio. Porque quem está vendo pela aparência, a tua casa não tem esperança, o teu casamento não tem esperança, o teu ministério não tem esperança, mas você é alguém que não vive pelo que tu vê, você é alguém de fé, e para quem tem fé está dizendo, ainda tem esperança. Vai voltar a brotar, vai voltar a brotar, vai voltar para a presença de Deus. Pode estar onde que estiver, o Espírito Santo de Deus está dizendo, deixa comigo. Quem se afastou, eu vou trazer de novo para a presença, porque tu foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, Deus vai fazer. Olha isso, o texto diz que havia um homem por nome de Moisés. Qual o nome? Moisés. E a gente sabe que Moisés é alguém que tinha autoridade e intimidade com Deus. Porque não adianta ter autoridade sem ter intimidade. Aí o texto diz que por um momento Moisés percebe que o negócio está pesado para ele. E se alguém disser que faz alguma coisa para Deus e não acha pesado, é alguém que faz errado. Porque quem faz certo sabe. Bate o desejo de voltar, bate o desejo de parar, bate o desejo de vir para o culto sem ter oportunidade, não é? Acontecendo com vários profetas na Bíblia. E o texto diz que um dia Moisés indaga a Deus e disse, Senhor, o negócio está pesado para mim. Aí Deus disse, vamos fazer um negócio contigo. Ele falou o quê? Escolhe 70 pessoas do meio da congregação. Quem escolhe? Diga, Moisés. Deus poderia escolher sim ou não? Só que Deus mandou Moisés escolher quantas pessoas? Aí Deus disse, coloca o nome de todo mundo na lista e faça uma reunião, eles vão te ajudar. Aí o texto diz que Moisés escolhe 70. Quantas pessoas? 70. Só que o texto diz que só 68 está no culto, esperando para ser cheio. Aí Moisés reúne os 68, está todo mundo na congregação. Moisés está olhando para o alto e dizendo, Deus vai mandar para encher esse povo. Deus disse, eu vou encher o povo. Ele diz, então, estou esperando mandar de cima para encher quem está embaixo. Deus disse, eu não vou mandar de cima. Aí Moisés disse, vai encher como esse povo se o Senhor não vai mandar de cima? Deus olhou para ele e disse, tu está fraco? Ele disse, estou cansado. Tu quer desistir? Ele disse, eu quero desistir. Aí Deus disse, eu vou mostrar para você, Moisés, que mesmo com pouca força, tu tem unção para encher 70 pessoas. Eu repito isso, mesmo Moisés querendo desistir, Deus mostrou para ele que ele ainda tinha unção para encher quem estava fraco. Aí Deus disse, eu vou tirar de você para encher quem está. Balança assim o teu irmão, diga assim, está pensando que tu vai desistir? Diga, está vendo aquele teu parente que tu quer que Deus liberte? Deus vai libertar ele e vai encher com a presença que você tem. Diga, tu ainda tem unção para a tua casa. E não adianta colocar o teu nome na encruzilhada, não adianta colocar o nome da tua família no pechincha, não adianta jogar terra de cemitério na porta, não adianta bater tambor, acender vela, colocar cabeça de cera, porque tu ainda tem unção para encher 70. Vai ser cheio por causa da tua persistência. É por isso que o diabo quer que tu desiste. É por isso que o diabo quer você. É por isso que o diabo quer que tu pare. Porque ele sabe que mesmo com um pouquinho de força, cai 1000 de um lado, 10.000 à direita e a tua casa não é atingida. É por isso que o diabo quer que tu chuta o pau da barraca. Que mesmo com
Hã? E aonde que estão os dois? Meu Deus. Fora do culto. Tu já percebeu que a gente tem parente que é mais rebelde? Duro. E diz, eu ser crente? Duvido. Mas durão, dois fugiram do culto. Aí o Espírito dá um brado forte. Moisés, quanto que tu quer? Ele diz 70. Pode deixar comigo. Tu não precisa ir atrás, Moisés. Vai trazer eles e batizar no culto? Não. Para crente rebelde, eu batizo no baile. Eu batizo na porta de botiquim. Eu batizo na boca de fumo. Eu batizo quando você devela para trancar rua. Crente rebelde, eu não preciso batizar aqui dentro. Eu batizo lá e trago para dentro falando em línguas estranhas. Fica tranquilo. Deus vai pegar pelo colarinho e quando entrar pela porta vai estar dizendo: sou o Senhor. Pega na mão do teu irmão e diga: se prepare. Quando começar a falar em línguas estranhas dentro de casa, se prepare. Quando ligarem para você dizendo: aonde é a tua igreja? Deus me visitou. Eu quero vou. Aí o texto diz: dois foram batizados lá fora. Eu vou continuar pregando, mas eu vou contar um testemunho rápido na minha vida. A pastora disse do crack. E eu lembro quando o crack veio para o Rio de Janeiro. Tem quase 27 anos que o crack veio para o Rio de Janeiro. Era o primeiro em São Paulo, depois veio para cá. Uma das primeiras comunidades que veio foi a comunidade do Antares, que é muito mais fácil o acesso para São Paulo. Então uma das primeiras comunidades que chegou foi lá. Eu conheci alguns amigos, esses amigos me apresentaram o crack uma semana me viciou. Aí eu cheguei pro meu pai e disse assim: pai, eu tô viciado em crack. Aí meu pai olhou para mim e disse assim: tu tem 17 anos. Então você se vira, você já sabe o que faz, cada um com o seu problema. Virei para minha mãe disse assim: eu não fiz filho viciado. Mas não pensa vocês que isso daí é ruindade não, gente. Lembra que o texto diz, quando Jesus passa no livro de João, capítulo 9, se a memória não me falha, Jesus passa, o discípulo olhou e disse assim: ele está cego, Senhor. Jesus é. Quem pecou? O pai ou a mãe? Jesus não tem pecado não. O que está acontecendo com ele é para que o nome de Deus seja glorificado. Aí quando eu cheguei no Antares, ninguém me conhecia, era apelido. Aí chegou um negão grandão, do tamanho daquele pastor que me atendeu ali. Ele parou do meu lado e disse assim: o que tu tá fazendo aqui? Aí eu estava usando o crack, eu olhei para ele, eu falei: tu me conhece? Ele falou: eu não te conheço, mas o teu dono te conhece. Eu falei: que dono, rapaz? Ele falou assim: teu nome é Renato? Eu falei: quem te disse? Ele falou: o teu Senhor, o Espírito Santo, ele manda te dizer. Lembra quando tu tinha 11 anos de idade, que você brincava na igreja correndo? Não deixa de trazer o teu filho, não traga para dentro da igreja. Aí eu corria para lá e para cá, pensando no Renato com a porção dobrada na igreja. Aí uma missionária, Marta, não sei se ela é viva, ela botou a mão no meu ombro, me trouxe para minha mãe. Eu falei: pronto, agora eu apoio dentro da igreja. Aí ela olhou para minha mãe e disse assim: o Senhor manda te dizer, cuida dele porque ele será o pregador da tua palavra. Eu tinha 11 anos, nem entendia. É por isso que a Bíblia diz: o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas vai entender amanhã. Aí quando eu cheguei com 17 viciado em crack, aí esse pastor olhou para mim e disse assim: ó, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. O teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Aí olhou para mim e disse assim: tu não tem pai, você não tem mãe, mas tu tem um amigo fiel. E o teu amigo diz que a partir de hoje ele te pega pela mão direita, te coloca no lugar que tu não deveria ter saído. E aonde? A igreja do Senhor. Aí no culto de terça-feira, eu entrei no culto todo sujo, fedendo. Eu disse para Deus: Deus, não deixa ninguém chegar no culto não, porque a gente exala mais cheiro. Aí eu cheguei no culto, estou sentado no culto, estava
Tava o pastor cantando, a pastora na porta e o filho dele na bateria. Aí o louvor que ele cantava é assim, ó: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me... Aí eu comecei a sentir um fogo, porque a libertação de Deus não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Aí eu comecei no culto, eu abri o olho, eu falei: bateu a abstinência, eu estou sentindo algo diferente. Aí ele mudou o louvor e disse assim, ó: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Enquanto ele cantava ali, eu vi uma luz que rodeava ele. Aí essa luz vinha na minha direção. Eu falei: pronto, bateu a abstinência. Eu sei lá o que eu vou dar aqui dentro da igreja, eu vou passar vergonha. E nesse dia não foi ninguém, gente, porque tem culto que Deus trata só com um. Aí eu tô parado, eu falava: Jesus, tá tudo tremendo, eu tô tendo abstinência. Aí o Espírito Santo soprou ao meu ouvido e disse: hoje eu entro com a libertação do crack, e para saber que eu sou Deus, vou te renovar de novo. Aí não deu para bancar, eu pulei, rodei, sapateei. Eu sei que o culto lá acabou e eu estava correndo na igreja. Aí o pastor disse assim: meu filho, o culto acabou, mas tem quinta, tu quer? Aí eu falei: eu vou vir quinta. Só que passou-se 2 dias, quantos dias? Eu nem tinha percebido. Quem é viciado não consegue ficar um dia sem usar. Quando foi na quarta-feira, eu falei: ué, passei de terça para quarta sem fumar, de quarta para quinta sem fumar. Não vou fumar hoje que eu vou pro culto. Mas nem sabia que não era a minha vontade. Já era o Espírito trabalho. Aí eu sei que quando o culto começou, eu não senti o mesmo calor. Sei que eu fui para casa e cheguei em casa, eu morava num bequinho, entre 2 barraquinhos, eu morava no beco. Esperava o morador entrar, trancava, eu entrava no beco, me cobria, levantava antes do morador ver, para o morador não jogar água, sei lá, sempre tem alguém ruim. Aí eu esperava aí no culto, na madeirinha, eu falei assim: Jesus, no culto, eu parado no banco, falei: Jesus, eu queria só um lugarzinho para mim poder dormir. Aí acabou o culto, dormindo sereno. No dia seguinte de manhã, eu fui pegar água para tomar um banho. Apareceu uma irmã e disse assim: Renato, você quer tomar conta do meu barraco? Eu falei: quero. Ela falou: olha só, meu filho acabou de falecer, ele tem o teu tamanho e ele está com a roupa toda completa no armário, tu quer? Eu falei: claro que quero. Para quem tinha uma bermuda e uma blusa, eu falei: quero. Ela disse: pode tomar conta do barraco. Eu fiquei 7 meses no barraco. Depois ela apareceu e disse: Deus bradou no meu coração dizendo: é para dar tudo que tem aí. Aí no barraco tinha televisão, geladeira, fogão, cama, roupa, tinha tudo. Aí ela bradou e disse assim: ó, o teu Deus é um Deus que não dá pela metade, ele dá completo e infinitamente mais aquilo que a gente não pediu. E hoje, para a glória de Deus, eu vou na minha mãe diz: o meu filho é pastor, o meu filho é pastor, o meu filho é pastor, o meu filho é pastor. Eu não estou entendendo, irmão Renato, deixa eu te explicar bem claro. Jó escreveu dizendo: ainda há esperança para a árvore que dá. Mas não sou teu irmão, diga assim: tu ainda vai dar culto em ação de graça, rapaz. Diga: para de chorar à toa. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Diga assim: para de reclamar. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Diga: Deus está trabalhando. Diga: Deus está trabalhando. Diga: Deus está trabalhando. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança.
não existe encantamento contra a tenda de Jacó. Eu entro hoje nessa cachoeira e arranco o teu nome de lá. Vai andar os teus negócios. Vai andar os teus negócios. Assim diz o Deus. E caminho para o final. É alguém quebrado, que está olhando para uma árvore quebrada e está dizendo ainda és. E já viu como é que as coisas funcionam? A gente está quebrado. Meu Deus. Olhamos para quem está quebrado e temos força para dizer para quem está quebrado: vai dar certo. Meu Deus. É desse jeito. A gente fala de Ezequiel capítulo 37, né, meu amigo? Ele profetizou, sim ou não? Mas ninguém viu ele perder a mulher no capítulo 24. Agora, engraçado, em casa não teve ressuscitação, mas na casa dos outros ele teve que profetizar. Jó tá todo quebrado. E diz, ao cheiro, ao quê? A pergunta. Eu sei que eu fiz quase faculdade de primeiro ano, que eu repeti umas 4 vezes. A pergunta que não quer calar: água tem cheiro? Tem cor? Mas ele disse ao? Meu Deus, é forte. Meu Deus. Da onde que Jó está sentindo o cheiro de uma água, se água não tem cheiro? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 12. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. A água está sentado na mesa jantando. Aí entrou uma prostituta grata, ex-prostituta. Pegou um vaso de alabastro, correu para debaixo da mesa, Meu Deus. quebrou o vaso e derramou perfume na água. Aí Jesus brada e diz: eu sou Glória a Deus. a rosa Coisa linda. de Saron. Aleluia. A água do mundo não tem cheiro, mas a nossa tem. Vou repetir: a água do mundo não tem cheiro, mas a nossa tem. E aonde a nossa água passa, o que está morto ressuscita, o que está quebrado é reconstruído, o que está sem força é colocado de pé. A nossa água tem força. Dá a mão aqui, meu amigo aqui. Levanta a mão dele, pastor. Eduardo, diga assim para ele: Eduardo, a tua água vai contigo de noite, de madrugada, de manhã. É ele que cerca o seu veículo, o seu andar, a sua casa. Diga para ele: assim diz o teu Senhor: eu entro contigo em uma concessionária e te dou um carro não financiado, porque sou Deus que faço e cumpro com a minha palavra. Não é 2 portas, é 4 portas, para socorrer a minha igreja, porque o teu propósito é: se me der, eu fico disposto para a obra. E eu te digo assim: eu entrego na tua mão essa chave, e você sai de lá e vai colocar assim, ó, para a obra do Senhor. Assim diz o teu Senhor. Lembra que Ana disse: se tu me dá, eu te dou? Ele disse: se tu me der, eu dou para a obra. Meu Deus. Glória a Deus. Fica tranquilo, Dudu. Glória a Deus. Sem muita intimidade, né, amor? Mas fica tranquilo. Se é para a obra, ele te dá.
E não dá pouca coisa, não. Aleluia! É aquele carro chamado Jetta, não é isso? Jetta, grandão, tipo sedã, tá? Dessa forma, assim diz o teu Senhor. Olha que Jó está quebrado, mas ele está dizendo para alguém quebrado aí, dá fique de pé. Aleluia! Ainda há. Eu sou prova viva que ainda há. Ele faz. Ele transforma. Tem alguém para cantar um louvor comigo? Ele faz. Ele transforma. Tua mulher parece até uma boneca. Eu vi ela deitada aqui e falei, será que aquela. Qual é o nome daquela boneca? Isso. Ah, vai dar uma paradinha dormindo. Meu Deus do céu, eu tenho 3 meninos. 3 meninos. Eu queria uma menina, mas se eu tentar, vem outro menino chega. Eu tenho 3 meninos. Pensa na guerra que é quando eles brigam. Pode cantar um louvor aí? Qualquer louvor.